Tudo bem. Eita, Pronto. Galdêncio, que Quando, felicidade! quando for 11h10, termina a aula, viu? Aí vai para o sétimo ano. Tá certo. 11h10. Tchau. 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 Rapaz, Galdêncio, bom dia, Bom professor! dia, rapaz. Quantos séculos que a gente não se vê, professor? Não é, rapaz? A gente sentiu tanta saudade da sua voz, professor. E a nota foi boa? Foi, O professor, a teste prova foi muito boa. estava fácil? Demais. Vamos passar uma atividadezinha. Pega o caderno aí, todo mundo, para me Bora. passar uma atividade para vocês ir entregar na escola. Na escola, Professor, Galdêncio, quando? professor, Sexta-feira, agora no dia 12. Eita, E a diretora quer ver você, que nunca mais for lá, homem. meu Você tem que pagar Jesus. para ela. a gente foi semana passada, professor, fazer a prova. Passada, professor. Aí vocês vão de novo. Tá chegando o final Aí do é um ano. trabalho, é, professor? É. Ah, meu Jesus! Ô, professor, a gente já fez tanto Professor, trabalho, a gente já fez um trabalho de ciências, um trabalho de física, agora um trabalho de matemática, a gente vai passar de geografia, professor. Faça bem direitinho, porque para você não fazer uma recuperação. professor. Ó, Certo? ô, Gaudêncio. Diga. É não, quando eu tô tentando falar meia hora, João Vitor. Oxi. Ó, professor, então. O senhor dá aula em outra escola, né? Uma que é a Farrozinho, eu acho. Aí o senhor dá aula numa sala que tem uma menina chamada Letícia, não é isso? Cabelo Letícia. lisinho, fofinho. É, eu vi Letícia, professor. Ela postou uma foto do senhor lá nos stories, eu sou amiga dela. Aí eu falei A que coisa mais ela. linda do mundo. É, É. E muito ela, fofinho. ela me falou que tinha um primo aí. Quem é o primo dela? Caio, É, Caio. Caio. Foi o do ano passado, né? Não, Não, desse desse ano aqui. não. É porque ele não participa das aulas, não, mas ele desse ano. Desse ano. É do sétimo ano, né? Não, Não, professor, do nono. Do nono. É porque no É, sétimo ano exatamente. tem um É Caio. Caio Gabriel, professor, Caio é. Ah, Gabriel. sim. É porque tu tinha um irmão lá no ano passado, é ele, né? Era, não, o meu irmão era Não, o Davi irmão de Henrique, ele era Ivone do é nono. Davi, professor. Ah, sim. Aí o Caio é primo dela, né? É. É. Certo. Eita, Foi então eu ela conheci o falou. Galdêncio. Vou atender esse telefone aqui. Tá certo. Alô? Certo. Olha, então a gente vai fazer o seguinte, como vocês sabem, tá chegando o final do ano, né? Infelizmente. Para você chegar, terminar o fundamental, né? E procurar outra escola, E pro médio, exatamente, o professor. médio, né? Começar o primeiro médio. Certo. Aí o que eu vou passar para vocês é o seguinte, Sim, é um fala. complemento do assunto já para reforçar o final do ano. Pro simulado? É por se tirar nota baixa no teste, já faz como uma recuperação. Mas eu acredito que vocês tiraram nota boa, Com certeza, professor. Tá muito simples. certo? Então, vocês vão pesquisar sobre a Saúde, professor. colonização, Saúde. a colonização da Austrália, a colonização da Austrália e da Nova Zelândia. Professor, isso é caso a gente fique em recuperação, aí esse trabalho salva, né? Como você, mas pode somar com as outras notas, com a qualitativa. Aí é para entregar Ah, tá. sexta-feira, dia 12. Professor, Sei. é para fazer em cartolina Pode ser. e papel ofício. Ela quer mais em cartolina, que é para fazer uma exposição. Tá certo. Aí, professor, é pra gente apresentar para alguma turma. Não, você deixa só lá na escola.
Tá certo, aí a gente entra lá, deixa na escola e volta. É só isso, né? Só isso. Sexta-feira à tarde. O senhor vai estar lá, professor? Vou, mas junto com a diretora. Ótimo, Gaudêncio! Que Vou, junto com coisa a diretora. boa! Certo? Não precisa de farda não, né, professor? Como? Precisa de farda? não, né? Eu acho que não. Só para entregar, não precisa farda, não. É Precisa. verdade. Você entrega lá de porta da porta, eu acho que ela não vai existir. Não vai precisar de farda, não. É, Gaudêncio. Mas se tiver algum, pode ligar para ela. Mas eu acho que não, né? Que você Não, entrega e volta. Farda é só Sim. pra. Desculpa. Só para Farda. simulado, né? É, farda, ela é só pra teste, aula, simulado, essas coisas assim. Mas acho que só É. vai entregar aí tudo, Gaudêncio. Não precisa, não. Precisa não. Aí vocês entreguem lá na sexta-feira, dia 12. Tá Porque certo. Aí a gente entrega ao senhor, não é, Gaudêncio? eu vou estar lá com ela. Chegando, se eu não tiver chegado ainda, ela recebe. Ah, professor, mas a gente quer ver muito o senhor lá. Tá certo. Maria é obsessa pelo senhor, professor. Não é, homem? Aí todos já entenderam qual é o trabalho. Amanda, Yasmin, Rebeca, Samanta e Micael. Exatamente, professor. Rebeca, tá ouvindo? Sim, professor. Então, a colonização da Austrália e da Nova Zelândia. Olha, como a gente vai estar próximo ao final do ano, então, o que eu combinei com ela é que a gente não adianta mais passar muito assunto, né? É. Vamos fazer só uma revisão dos assuntos para você fazer o simulado, porque Certo. tem um dia feriado aí, É dia 15. dia 15. Aí o dia 15 cai numa segunda-feira. Exatamente, segunda-feira. Você está aí na terça do dia 16, eu não vou poder dar aula na terça. Aí só vou dar aula no dia 23, ou é 22. 22 e 23, um na segunda e outro Deixa na eu conferir terça-feira. aqui, Gaudêncio. Diga, Deixa eu conferir aqui. 23 é na terça. É, 23 é na terça, 22 é que é segunda. Aí no dia 1º começa o simulado, né? Deixa eu ver aqui. 1º de Dia dezembro começa o simulado. É dia 1º, quarta-feira. É, professor, dia 1º. Aí esse simulado, cada dia tem uma prova, né? Tem uma disciplina que diga. Não, professor, o simulado é tudo de uma vez só. Eu digo, mas um dia na quarta, vamos supor que é uma turma, na quinta é outra, né? É, exatamente. Aí quarta-feira vai ser a gente, aí quinta já outra série, aí sexta já outra série, entende? Eu sei, pronto. Aí já fica para trás. Aí depois desse simulado, quem tiver tudo em dias, tá de férias, né? É, professor. Ô, professor, Aí, mas a então, gente vai sentir tanta saudade da escola, Gaudêncio. mas tá, como o Vani falou aí, tem uma prima lá no Dominique, né? É, Amiga. Aí talvez para o ano, o diretor da escola lá tá querendo botar o ensino médio. Primeiro ano. que do ensino médio. ótimo, Gaudêncio! Aí vocês podem ir para lá que a gente se encontra lá, é bem pertinho. Com certeza, Gaudêncio, a gente vai pensar 2 vezes. É que eles vão estar pensando em colocar o ensino médio. Aí vocês podem ir para lá, Vani, João Vitor, Samanta, Rebeca. Aonde? Ivani já é garantido já, é isso? O senhor tá lá, professor? É no Zé Américo, onde Letícia estuda. Ah, não, professor, não posso ir não, porque eu vou pro CPM. Colégio Oficial Vai Militar. aqui para a Polícia Militar, né? Eu Mas também se, vou pra Polícia Militar, professor. mas se não conseguir vaga para a Polícia Militar e se for para uma escola particular, tem o Dominique, que é pertinho daqui, de Qual Mangabeira o senhor mora? também. Amanhã. Ué.
Daqui, o cara só pega um ônibus dos bancários para o Zé América, é bem pertinho. Daqui de Mangabeira para o Zé América também é bem pertinho. E é, Gaudêncio? É. Ah, faz. Eu não vou para lá? Vai. Toda quarta e toda sexta eu estou lá. Certo? Você dá 2 horas por semana, Gaudêncio? 2 dias. É ótimo demais, isso é um sonho. Então, começando aqui, ó. A atividade você já pegaram, faça bem direitinho para sexta-feira entregar. Certo. Em 1788, os ingleses se instalaram na Baía de Sydney, que hoje se localiza a cidade de Sydney, dando início à ocupação e à colonização da britânica na Austrália. Aí daí onde eles começaram, a Inglaterra começou a explorar a Austrália. Com a chegada dos ingleses, houve o extermínio das diversas nações aborígenes. Nações aborígenes era a população nativa, era os índios que estavam na Austrália, que era habitante nativo. Somavam cerca de 300 mil indivíduos. De maneira geral, os grupos aborígenes viviam de caça e da coleta, eram nômades e não praticavam agricultura e se organizavam em regime de autarquia, isto é, economicamente autossuficiente. Então, eles produziam tudo que eles se alimentavam, do que eles precisavam. O povoamento da Austrália pelos os europeus foi diferente. Após a independência dos Estados Unidos em 1776, a Grã-Bretanha começou a enviar para a Austrália seus prisioneiros, condenados que antes eram encaminhados para a América do Norte. Apenas na metade do século XIX, a Austrália passou a receber os primeiros colonos livres. A enorme distância entre a Europa e a Austrália não atraiu muitos europeus, que na época preferiam emigrar para a América em busca de novas oportunidades. Então, nesse período do início, os europeus não iam muito para a Austrália, vinham aqui para o continente americano, né? Principalmente os ingleses, que vinham para os Estados Unidos, português vinha para o Brasil. Então, não atraiu muita gente da Europa. O povoamento da Austrália pelos europeus foi diferente. Após a independência dos Estados Unidos, a Grã-Bretanha começou a enviar para a Austrália seus prisioneiros condenados, que antes eram encaminhados para a América do Norte. Apenas na metade do século XIX, a Austrália passou a receber os primeiros colonos livres. Inicialmente, a enorme distância entre a Europa e a Austrália não atraiu muitos europeus, que na época preferiam emigrar para a América em busca de novas oportunidades. Por outro lado, a criação extensiva de ovinos, principalmente a atividade econômica da Austrália, não exigia mão de obra numerosa, porque a criação de animais não precisa muito de operário, de mão de obra. Uma só pessoa pode fazer a atividade em si. Então, isso aconteceu de várias formas em si, né? Então, nesse período da independência, eles procuravam vir mais para a América. E a população se dedicava mais à criação de animais. Então, não precisava muito de mão de obra. A descoberta do ouro, na metade do século XIX, mudou a perspectiva. Então, depois da descoberta do ouro na Austrália, aí atraiu mais gente para a ocupação. 10 anos depois, a população australiana de origem europeia havia quase triplicado de aproximadamente 4 mil, em 1850. 1 milhão de pessoas em 1860 até o fim do século XIX. A população que crescia progressivamente vivia em 6 colônias autônomas e 2 territórios separados por imensos espaços vazios, difícil de transpor em razão da precariedade dos meios de transporte.
A mineração e a exportação de lã para as indústrias têxteis da Grã-Bretanha explica, de um lado, o desenvolvimento da economia da Austrália, a partir de 1850, e, do outro, o desejo da independência política. Em 10 de janeiro de 1901, a Austrália se tornou um Estado soberano, e as 6 antigas colônias britânicas decidiram se unir politicamente na forma de federação. A Federação Australiana está dividida em 6 estados: Austrália Ocidental, Meridional, né, Nova Gales do Sul e Vitória e Tasmânia. Né? Esse território era ocupado dentro das regiões em si. Um segundo aqui, viu? Certo? Então, a atividade agropecuária não precisava muito de mão de obra. Então, só vinha poucas pessoas, porque criava... Aí era o que a gente chama aqui de vaqueiro, para cuidar dos animais. E com a descoberta do ouro, aí veio mais imigrante para a Austrália. A enorme distância entre a Europa e a Austrália não atraiu muito os europeus, que na época preferiam emigrar para a América do Norte. Por outro lado, crescia a criação extensiva de ovinos, principalmente a atividade econômica da Austrália, que não exigia muito mão de obra. Com a descoberta do ouro, na metade do século XIX, mudou a perspectiva. 10 anos depois, a população australiana de origem europeia havia quase triplicado, de aproximadamente 400 mil em 1850, ultrapassou 1 milhão de pessoas em 1860. Até o fim do século XIX, a população, que crescia progressivamente, vivia em 6 colônias autônomas, em 2 territórios separados, com imensos espaços vazios, difícil de transpor em razão da precariedade dos meios de transporte. A mineração e a exportação de lã para as indústrias têxteis da Grã-Bretanha explica, de um lado, o desenvolvimento considerável da economia da Austrália a partir de 1850, e, do outro, o desejo de independência política. Em 10 de janeiro de 1901, a Austrália se tornou um Estado soberano, e 6 antigas colônias britânicas decidiram se unir politicamente na forma de federação. Atualmente, a Federação Australiana está dividida em 6 estados: Austrália Ocidental, Austrália Meridional, Queensland, Nova Gales do Sul, Vitória e Tasmânia, além de 2 territórios, o território da capital australiana e o território do norte, certo? Então, é como está formada a Austrália hoje, por esse território. O desenvolvimento econômico e humano. A economia australiana é bastante diversificada, além dos importantes setores agropecuários e de mineração, fundamentada para a exportação do país. Há indústrias alimentícias, de exploração mineral, de máquinas e equipamentos químicos, metalúrgico, siderúrgico e petroquímico e outros, né? Então, como está o desenvolvimento econômico? A economia australiana é diversificada, quer dizer, tem vários tipos de produtos.
Dos importantes setores agropecuário e de mineração, fundamenta-se para a exportação do país a indústrias alimentícias de exploração mineral, de máquinas e equipamentos, química, metalúrgica, siderúrgicos e petroquímica. Em 2017, o setor secundário, incluindo o setor da construção e de mineração, ocupava 18,1% da força de trabalho. Quer dizer, 18% em 2017 trabalhava na indústria. O setor terciário, com 79% dessa população, vem se considerando pela prestação de serviço altamente qualificado e pelo grande desenvolvimento do setor de tecnologia de ponta, quer dizer, a tecnologia avançada. O setor secundário em 2017, incluindo o setor da construção e de mineração, ocupava 18,1% da força de trabalho do país. O setor terciário, com 79,2% dessa população, é componente ativa, vem se considerando pela prestação de serviço altamente qualificado e pelo grande desenvolvimento do setor de tecnologia de ponta. Algumas universidades australianas são verdadeiros centros de pesquisa, com destaque para instituição de capital intelectual, onde eles empregam grande avanço de pesquisa para descobrir novos produtos. Então, o setor vem se crescendo cada ano, o terciário e o secundário. Emprega apenas 2,7% da população ativa dos países das atividades primárias, que está a agropecuária e a mineração. São fundamentais para a exportação australiana, que consiste em gêneros alimentícios, como carne e trigo, lã, madeiras e minérios. Quais são os minérios? Bauxita, ferro e o níquel, ouro e prata e o manganês, dentro da Austrália. Em suas trocas comerciais até 1970, a Austrália privilegiou o Reino Unido como comprador e fornecedor. Em 1973, com o ingresso do Reino Unido no mercado comum europeu, a Austrália teve de procurar novos mercados para exportar carne, lã, açúcar e trigo, produtos até então importados, principalmente pelos britânicos, desde o final da Segunda Guerra. Produtos que até estão importados principalmente pelos britânicos e Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, e o Japão, a partir da década de 70, tem sido os dois mais importantes parceiros comerciais da Austrália. Quer dizer, os dois principais países que compram e vendem à Austrália é a Inglaterra e os Estados Unidos. É os países britânicos, que é Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte. Tem sido dois dos mais importantes parceiros comerciais. Nesse novo século, a China se tornou o maior comprador da Austrália e também o maior fornecedor para o mercado australiano. O mesmo ocorre com a Nova Zelândia, quer dizer que eles exportam tanto para os Estados Unidos, tanto para a Austrália como para a Nova Zelândia, que também, como eu já pedi a atividade para vocês, está um setor feito pela Inglaterra, onde houve a sua ocupação. Por iniciativa da Austrália, os representantes dos países participantes da Confederação de Canberra, em 1989, aprovaram a criação da Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, que é um grupo econômico, conhecido por APEC, né? Que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, que é onde se reúnem os países banhados pelo Oceano Pacífico. Esse bloco internacional, sediado em Singapura, foi criado com o objetivo de integrar a Austrália com o mundo, que tenta se organizar em grandes blocos econômicos.
A região do Pacífico, que inclui os países asiáticos e americanos, banhados por esses oceanos, além de países da Oceania, concentra atualmente mais de 55% da produção econômica mundial, com o PIB em 2017 superior a 44 trilhões de dólares. De acordo com dados estatísticos, em 2017, o PIB da Austrália chegava a quase 1 trilhão de dólares, e o 13º do mundo, o que é bastante significativo, já que os 12 primeiros passaram, no mínimo, o dobro da população atrasada. No relatório do desenvolvimento humano, em 2017, o país apareceu em segundo lugar do ranking do IDH, atrás apenas da Noruega e a expectativa de vida de 82,5%. Em uma das maiores do mundo, esses dados confirmam a Austrália como um dos países mais desenvolvidos do grupo, e por esse motivo integra o grupo de países do norte, embora se localize no hemisfério sul. Sua população apresenta um dos níveis mais elevados da qualidade de vida, em alfabetização, nutrição, atendimento médico hospitalar e o poder aquisitivo, que a população tem um destaque. Em 2015, 12 países banhados pelo Oceano Pacífico assinaram a parceria, conhecida como TPP, que é o Grupo do Pacífico, um acordo de livre comércio estabelecido entre Japão, Estados Unidos, Chile, Nova Zelândia, Singapura, Austrália, Canadá, Malásia, Peru, Vietnã e México. Esse número caiu para 11 com a saída dos Estados Unidos em 2017, após a eleição do presidente Donald Trump, né? Aí ele saiu, o presidente dos Estados Unidos saiu. Fortemente contrário à abertura comercial, o Tratado Transpacífico visa eliminar milhões de tarifas alfandegárias sobre produtos industriais e agrícolas dos países parceiros, que deve aumentar o comércio entre eles e provavelmente também o crescimento econômico. Além disso, o tratado unifica a legislação dos países membros no que diz respeito às normas de acesso à internet, protegida de investidores, propriedade intelectual, como as indústrias farmacêuticas e alimentícias, e conservação ambiental. Então, também tinha uma figuração para o desenvolvimento da região. E todos os países banhados pelo Pacífico, alguns faziam parte de um grupo econômico, onde eles podem vender e comprar os seus produtos, né? Com o TPC, onde eles vinham vendendo os produtos. Especula-se que esse acordo é uma forma de esses países enfrentarem a forte concorrência comercial e geopolítica da China, que, apesar de banhada pelo Oceano Pacífico, não foi incluída. A China não manifestou qualquer interesse em assinar o tratado, porque, caso se tornasse um país membro, seria obrigado a adotar os mesmos padrões de impostos para os produtos importados dos demais parceiros comerciais. A mesma legislação de proteção aos investidores estrangeiros e meio ambiente, e altera sua política cambial, deixando sua moeda flutuar de acordo com a lei de oferta e da procura, que é o que? Quando tem mais, procura mais. A prática não adotada pela China, que mantém um valor de fixo e baixo de sua moeda. O Yuan é a moeda da China. Isso é justamente o seu grande trunfo no mercado internacional. É o maior exportador do mundo e suas importações são sempre bem menores do que as exportações, gerando um superávit na sua balança. E o valor baixo de sua moeda, além de salários baixos, facilidades para a exportação,
péssimas condições ambientais de suas fábricas, entre outros aspectos que gera essa situação. Então, é um dos que mais polui. Então, não entrou no Acordo do Pacífico, né? Apesar de ela ser banhada pelo Pacífico. Ela visa exportar seus produtos com os juros determinados por ela, e não pelo o bloco econômico. O governo australiano, em 2016, a população aborígene, quer dizer, a população nativa, era cerca de 760 mil indivíduos. A maior parte deles está totalmente integrada à sociedade australiana, muitas vezes exercendo profissões como policiais, médicos, professores, engenheiros e políticos. Embora a maior parte da companhia, a camada mais pobre da sociedade, cerca de 60 mil aborígenes praticam o mundo da vida tradicional, esse principalmente no norte do país. A mobilização da população aborígenes em torno de seus direitos desrespeitados pelos colonizadores desde o início da ocupação do território. Intensificou-se na década de 1960, com base em uma legislação aprovada pelo governo federal em 1976. O ato dos diretores da terra aborígene, os nativos puderam reaver suas antigas terras, que foram conquistadas em missões cristãs, ou transformadas em reservas governamentais pelos representantes do Estado. Quase a metade do território do norte é propriedade de aborígenes, quer dizer, da população nativa. A conquista dos seus direitos territoriais os estima a viver novamente como nômade em suas próprias terras, desfrutando de melhores condições de vida. São eles que concedem permissão para o governo federal explorar as reservas minerais que se localizam em suas propriedades, o que lhe garante uma parte dos benefícios da exploração econômica. Ou seja, a população nativa é quem libera para o Estado explorar aquelas áreas, para o governo explorar os seus recursos, onde vai haver o desmatamento, mas eles vão ter direito também a uma parte da produção, né? Os estados da federação, os aborígenes vivem em condições mais precárias. Na Austrália Ocidental, os descendentes dos europeus que desejam permanecer no controle da exploração dos abundantes recursos minerais da região se opõem aos direitos territoriais conquistados pelos aborígenes. É comum encontrar nas cidades indivíduos desses grupos vendendo artesanato. Muitos se entregam às drogas e ao álcool. Essa situação mostra que as pessoas estão perdendo sua identidade cultural. Nos demais estados da federação, os aborígenes vivem em condições precárias. Na Austrália Ocidental, os descendentes dos europeus que desejam permanecer no controle da exploração dos abundantes recursos minerais da região se opõem aos direitos territoriais conquistados pelos aborígenes. Os europeus é contra a população nativa, que é os aborígenes. Então, eles entram em conflito. É comum encontrar nas cidades indivíduos vendendo artesanato, né? Então, eles ficam em um conflito, onde alguns deles se tornam discriminados e se entrega ao vício e às drogas em si. Aí você, quando for encontrar alguma coisa da Nova Zelândia, que está localizada em um arquipélago de 1.600.000 quilômetros a sudoeste da Austrália, com uma área de 2.767,10 quilômetros. 2.767 quilômetros. Né? E é uma população de 4 milhões de habitantes, isso até em 2017.
É o segundo país da Oceania em território, e o terceiro mais populoso, atrás da Austrália e da Nova Guiné. Predomina no país o clima temperado oceânico. Esse arquipélago é constituído basicamente por duas ilhas montanhosas, além de aproximadamente de 600 ilhas menores. As duas maiores são a Ilha do Norte, onde vive cerca de 2/3 da população de Nova Zelândia, onde se localiza o porto culminante do seu relevo. Olha, vocês lembram como vocês fizeram o teste? Como assim, professor? Você lembra do teste? Como foi? Como eram as questões do teste? Tinha um que era assim. Era sobre a Oceania. Mas digam aí sobre a Oceania, João Vitor, que teve sobre o litoral. Não, litoral não. Alguma coisa assim, que faz parte da Oceania. Alguma coisa assim, eu esqueci, professor. Eu vou... Qual é o continente que faz parte da Oceania? É isso? Foi. Sei mesmo. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora, ó. Qual o continente que é representado por um conjunto de ilhas? O continente que é representado por um conjunto de ilhas? É a Oceania. A Oceania é formada por ilhas, né? Onde está a Nova Zelândia, se torna ali uma grande, a maior parte é formada por uma... Vai cair no simulado também, né, professor? ilha. Faz o mesmo assunto do teste. Vai ser todo assunto do quarto bimestre, mas não é obrigado a ser as mesmas questões, né? Tô ligado. Uhum. Eu compreendi. Aí a outra pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte: a porção continental da Oceania é representada por Austrália, Alemanha, Brasil ou Rússia? Austrália. Quem concorda com o convicto? Eu. Amanda e Yasmin concordam, e Ivani? Sim, professor. Sim. Micael, Rebeca e Samanta também? Sim. Então tá certo. Professor, não faça isso mais não. A Oceania é uma continuação da Rússia, da África, da Alemanha e da Ásia? É pra dizer, né? Qual que é a continuação? Sim. É da Alemanha. Eu não lembro dessa, não. Não, eu também não me lembro dessa, não. É de qual? Eu não lembro. Vocês botaram qual? Tu botou qual, João Vitor? Eu não me lembro, não. Nem eu, professor. Nem tem Não certo. lembro, vocês não lembram, né? Da Alemanha ou Ásia. Então, eu vou deixar vocês lembrar aí. Qual que é a pergunta, professor? Então, ó, a Oceania é um conjunto de ilhas situadas no Oceano Pacífico, que ocupa uma área de total de 8.900 quilômetros. 8 milhões de quilômetros A quadrados. é a Austrália, que sozinha abrange 7.640.000 quilômetros. 86% da área total do continente, se não fosse essa dimensão continental, a Austrália, esse conjunto de terras emergentes que forma a Oceania, não seria considerado um continente. A Austrália destaca-se não apenas por sua dimensão, mas por outras características. Em 2017, cerca de 24 milhões de habitantes viviam no país. Aproximadamente 60% da população da Oceania representa 80% do total do continente. A Oceania, do ponto de vista físico, a Oceania é uma espécie de continuação do Sudeste Asiático. Algumas ilhas são uma continuação natural das ilhas da Indonésia. Do ponto de vista histórico e de povoamento, a Oceania possui características
diferentes do que justifica sua separação, certo? Então, vocês puderem encontrar. O povoamento do continente asiático ocorreu por volta de 70 mil anos atrás, com migração de grupos humanos da África para a Ásia, e posteriormente há cerca de 50 mil anos da Ásia para a Oceania. Certo? Então, tudo isso você pode encontrar. Então, o povoamento da Ásia ocorreu por volta de 70 mil anos, da migração da Ásia, da África. Da Ásia, professor. Da, Tá errado? foi da Ásia, você falou? Aham. Na verdade, eu chutei, tá, professor? Porque eu tô almoçando. Aí eu vi que o senhor falou um negócio, todo mundo ficou calado, eu fui responder. Foi de Puso, professor, não lembro. Não, não lembro, né? Uhum. Você botou o que mesmo? Eu falei Ásia. Ela mas eu não falou lembro se eu Ásia. coloquei Ásia. Não lembro se eu coloquei. Eu só chutei, entendeu? Porque eu vi que o senhor tava calado, ninguém tava respondendo. Esse bando de beijo não né? responde nada. Certo? Então, ó, o povoamento do continente asiático ocorreu por volta de 70 mil anos atrás, com a migração de grupos humanos da África para a Ásia. Ó, o povoamento do continente asiático ocorreu por volta de 70 mil anos atrás, com a migração dos grupos humanos da África para a Ásia. E, posteriormente, há cerca de 50 mil anos da Ásia para a Oceania. Né? Então, a população se veio de início da África para a Ásia e depois da Ásia vier para a Oceania. Né? Então, eles vieram primeiro da África para a Ásia, depois da África para a Oceania. Ó, o povoamento ocorreu por volta de 70 mil anos atrás, com migração de grupos humanos da África para a Ásia, e posteriormente, há cerca de 50 mil anos, da Ásia para a Oceania. Professor. Mas, ó, o povoamento do continente asiático ocorreu por volta de 70 mil anos atrás, com a migração dos grupos da África para a Ásia. Quer dizer que o povo vier para a Ásia, vieram da África. Então, a resposta é a África, que eles vieram da África para a Ásia. Depois é que foram para a Oceania. Certo? Então, vocês vão encontrar aí os tipos, esses assuntos no texto também, como pode encontrar em grande as questões depois no simulado. O assunto vai ser todo o assunto do quarto bimestre. Depois do simulado, todo assunto que a gente viu, agora no mês de novembro, a última semana de outubro, se não me engano, para hoje, até o dia do teste. Então, o grande número de pequenas ilhas da Oceania levou-se a ser classificadas em 3 conjuntos: Melanésia, Micronésia e Polinésia. Polinésia. Melanésia significa ilhas negras. Esse grupo de ilhas é que se localiza mais próximo da Austrália. Estende para Nova Guiné, Nova Zelândia, que encontra Solomão, Nova Caledônia, certo? E daí. A Micronésia, pequenas ilhas, conjunto de ilhas que se situam mais distante da Austrália do que da Melanésia. Dela fazem parte as ilhas de Marianas do Norte, Carolina, Polinésia, que significa muitas ilhas. Esse grupo é formado pelas ilhas mais distantes. Aí, qual é o que significa Ilhas Negras? São ilhas da
Mano, o negócio que o professor acabou de falar, a Micronésia, aí é o Melanésia, né, professor? São três tipos. Tem Melanésia, Micronésia e Polinésia. É, a Ilha Negras faz parte da Melanésia. É correto. Certo. A Melanésia são ilhas negras. Certo? Então, vocês vão poder ver todos esses assuntos no teste. Professor, Diga. a Ilhas Negras ela se localiza perto do continente, né? É. E são grupos de ilhas. É isso aí, é o que tem que falar, que eu lembrei. Aí vocês vão fazer esse assunto, porque eu acho que para antes do teste do simulado só vai haver só uma aula, eu acho. Falta 2 semanas, né, professor? Pro dia É. primeiro. Porque Aí na a gente faz tem um dia de feriado, certo? Aham, a gente faz e já tá de férias, né? Porque eu acho que eu preciso de 3 pontos para passar. Mas vamos anotar mais outra atividade para vocês fazer, aí vocês fazem o seguinte. Gaudêncio, a gente já tem um trabalho, Gaudêncio. Mas essa é fácil, essa é fácil. Apoio, passa. Tadinho, João Vitor. Oh, meu Deus, olha a Passa, cara do professor. Passa, professor. Eu vou fazer uma pergunta, aí vocês respondem e fala sobre a resposta, viu? Agora? Agora, eu vou fazer a pergunta, aí vocês aí vocês vai dar a resposta e falar sobre e pesquisar sobre a resposta que você dá. Certo. O que se comemora aqui no Brasil no dia 15 de novembro e 20 de novembro? Professor, Diga. dia 15 de novembro Professor, é a proclamação qual é da a- República. Da República. Dia 20 é dia da consciência negra. Certo. Então vocês vão pesquisar sobre isso e entrega também lá no dia 12. Da cartolina, professor, também? Aí faz bem direitinho. Oh, meu Deus do céu, a gente vai ter que comprar uma cartolina gigantesca. Não. Aí já adiciona, né, professor? Naquele trabalho de Aí antes, adiciona- assim. Aí Pequenininha essa pesquisa. É, tô ligado. Finalizou aí, professor? já. Pronto, pode sair, viu? Pode sair, 9º ano. Tchau, até amanhã. Aí você